Bom dia, bom dia, bom dia! Maravilhoso da minha vida. Deixa eu fazer uma leitura desse livro que há muito tempo eu tenho e não tinha lido ele ainda. E eu tenho me surpreendido. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E o Provérbios do dia, ele é muito a calhar com o capítulo que a gente vai ler hoje. Mas bora lá, que a hora que chegar na parte ali eu trago pra gente conversar sobre. Então, bora lá. O grande segredo de tratar com as pessoas. A gente tá na parte, capítulo 2 da parte 1. Que aqui a divisão do livro é um pouquinho diferente, não é aquela divisão tradicional dos capítulos. Então, existe apenas um meio para conseguir que alguém faça algo. E que meio que é esse? Este meio é conseguir que a outra pessoa queira fazer. Ninguém faz nada obrigado. Por mais que você peça algo para alguém, para o seu filho, para o seu cônjuge, para um colaborador. Bom dia, minha linda. A gente só consegue com que o outro faça o que a gente deseja se o outro quiser. Então, aí está o grande detalhe. É necessário que você haja de modo a persuadir o outro. Então, não adianta você querer obrigar o outro a dizer o que tem que ser feito. Então, o único jeito de você conseguir que alguém faça algo é essa pessoa querer fazer. Então, você pode fazer com que o homem lhe dê seu relógio encostando um revólver sobre as costelas, assaltando. Uma pessoa vai assaltar outra, é meu. Pode obter de um empregado a sua colaboração até você virar as costas. Pode levar uma criança a fazer o que você deseja por meio de pancadas ou ameaças. Mas todos esses métodos cruéis têm repercussões profundas e indesejáveis. O único processo pelo qual posso conseguir que você faça alguma coisa é dando-lhe o que você quer. E que quer você? Segundo Freud, tudo em você e em mim emana dois motivos: a necessidade sexual e o desejo de ser grande. Aí a gente tem um outro filósofo americano que ele diz o seguinte, que a mais profunda das solicitações da natureza humana é o desejo de ser importante. Isso eu costumo dizer há muito tempo, né? Que a necessidade básica do ser humano é ser amado, validado e se sentir pertencente. Aí ele tá falando o quê? Que é o desejo de ser importante. Quando você critica o outro, quando você briga, quando você detona o outro, você tá conseguindo fazer com que aquela pessoa se sinta importante? Não. Então, a crítica, ela detona as relações. Ela faz com que você não consiga o que você quer. Então, Rafa, eu quero que meu filho faça isso, eu estou educando meu filho. Eu desejo que um colaborador faça isso. Eu quero uma amizade com tal pessoa. Você só consegue a partir do momento que você oferece a essa pessoa o que ela deseja. E o que ele está falando que todas as pessoas desejam? Se sentir pertencente, os desejos de se sentir importante, de se sentir grande, de se sentir especial, que aquilo que a pessoa vai fazer vai gerar alguma transformação. Então, quase todo adulto normal deseja saúde e preservação da vida, alimento, repouso, dinheiro e as coisas que o dinheiro pode proporcionar, uma vida futura, satisfação sexual, bem-estar dos filhos e uma sensação de importância. O desejo de se sentir importante é uma das principais diferenças entre as pessoas e os animais. Porque os animais não ligam, né? Aí ele tá dando exemplo aqui, que aí eu vou cortar, que eu acho que isso não agrega tanto aqui pra gente, pra ser mais rápido e focar no que precisa. Então foi o desejo de ser importante. Este desejo faz com que você queira usar roupas da última moda, dirigir os carros lançados mais recentemente e falar sobre seus inteligentes filhos. Este desejo que leva muitos rapazes a se tornarem bandidos ou assassinos. Mary Roberts contou-me certa vez que uma inteligente e forte jovem... Cuidado, aqui é o processo de... Daria pra gente falar bastante sobre isso. Mas de doença, para que a pessoa se sinta cuidada. Então, muitas pessoas não querem sair das doenças. Eu conheço várias pessoas assim. Que, óbvio, é inconsciente, né? E nós somos guiados pelo inconsciente. Não é racional. Mas é que tudo que acontece, ele tem um benefício secundário.
que enquanto você não buscar autoconhecimento, você não percebe. Então é sempre se questionar. Vigiai o tempo todo, né? Vigiai e orai, vigiai, pensar e declarar e falar, né? Para poder falar. Então, por que eu tô nessa situação ainda? O que acontece que eu estou me colocando assim? Como que eu me sinto quando isso acontece? E esse sentimento, ele é igual a onde, né? De onde vem isso? Com tal coisa, com tal relação com os meus pais, com a minha família, como eu me sentia? E na verdade, até a forma com que a gente se sente, a gente tende a repetir a forma com que a gente se sentia lá atrás. Porque quer queira, quer não, por pior que possa parecer, aquilo pra você ficou gravado como aquela forma sendo de carinho, aquela forma ser uma família, aquela forma é a forma que você se sente quando você estava sendo amado. Por mais que você possa falar assim, Rafa, mas o que aconteceu lá atrás na minha vida, eu não me senti amado, eu não me senti valorizado. Eureka, tá aí o detalhe. Então, as relações saudáveis que você não consegue ter, vem daí. Vem do julgamento, da não aceitação. Por quê? Porque não é lógico, é inconsciente. Como você foi criado, como você se sentiu lá atrás, é o seu primeiro amor. A forma com que você se enxerga, a forma que você vê os outros. E isso existe uma repetição de padrão. Que até que você não traga para a consciência, não cesse o julgamento, não perdoe, não seja grato exatamente como as coisas foram daquela forma, as coisas não mudam. Só que, às vezes, a gente consegue mudar alguma coisinha ali. E a vida é assim, é um eterno aprendizado, é um eterno questionar, é um eterno evoluir. Porque para algumas coisas você conseguiu, para outras vezes ainda não faz tanto sentido. Por isso, tudo que te acontece, dá graças. Porque é uma forma de Deus, do universo, te apresentar algo em você para sua evolução, para o seu aprendizado, ou para simplesmente para uma cura que precisa acontecer na sua vida. E que você, passou, o tempo passou e deixa para trás. E não é assim que funciona. Enquanto eu fui numa palestra ontem, esqueci o nome do lugar, gente. E era o seguinte, né? O que ela estava dizendo? Que Deus, ele é como um professor, né? Que não deixa o aluno passar de ano enquanto ele não aprende a lição. Então, os círculos viciosos que acontecem na tua vida é porque você ainda não aprendeu com ele. Quando você aprende com ele, muda a situação, muda as relações, muda os teus resultados. Só que, para Deus, para o universo ver que você aprendeu, as situações vão se repetindo de novo. Mas aí você já vai tendo resultados diferentes, porque aí você vai aprendendo e o teu comportamento passa a ser diferente. E só quando você pensa, sente e age de uma forma diferente, é que as circunstâncias vão ser diferentes. Não espere que a circunstância seja diferente para que o seu resultado seja diferente, para que você seja diferente, para que você se olhe diferente, para que sua vida seja mais fácil, porque isso não vai acontecer. É você que é transformado e aquilo passa a ser fácil. Até um ponto que aquilo nem te incomoda, que nem surge, que você sabe tirar aquilo de letra. Mas não, o que muda não é o lado de fora, é dentro. Até porque o que cria tudo isso é isso daqui. Então, essa moça contou a ele que certa vez uma forte jovem adoecera, no fim, com o intuito de desfrutar a consideração e os cuidados da família. Porque ela não se sentia, e quando ela estava doente, ela sentia que as pessoas olhavam para ela, que cuidavam dela. E quantas vezes isso aconteceu comigo, e talvez aconteça com você, ou com outras pessoas ao seu redor, ou você faça com os seus. Eu já falei várias vezes que a linguagem de amor da minha mãe não é a minha. Então, a minha principal é a validação, aí toque físico, do eu te amo, abraços, e eu não tinha isso. E não tenho muitas vezes isso até hoje, porque não é a forma dela. Minha mãe gosta de fazer como? Minha mãe é atos de serviço, principal linguagem dela. Ela quer... Agora ela tá com um pouquinho de probleminhas impossibilitada, mas ela queria ir ao banco pra mim. Ela queria lavar a minha roupa, ela queria me comprar alguma coisa. E que beleza, maravilha, mas não era a minha linguagem principal. Então, até eu entender isso, foi muito chão, foi muita relação, muito estudo, muito choro, muito tudo. Então, eu tô te trazendo isso para que para você possa ser mais fácil. Só que, quando eu me sentia importante para minha mãe,
quando ela parava as coisas para me dar mais atenção, quando eu estava doente. Então, quando eu estava doente, o que ela fazia? Às vezes você faz, a criança está doentinha, agora vamos no mercado, ou agora você pode comer tudo que a criança gosta de comer, você vai fazer para essa criança comer, e tá dando atenção para a criança, a atenção que muitas vezes você não dá no dia a dia. Então, qual é o aprendizado inconsciente que você está passando para essa criança? A hora que você precisa, a hora que você está doente, eu estou aqui para te amar. E às vezes no dia a dia você não está demonstrando esse amor para essa criança. Então você está treinando o seu filho para ele se dar mal na vida, para que ele precise, para que ele esteja mal ou muitas vezes adoeça, para que ele tenha a atenção que ele gostaria de ter e que talvez você não esteja dando. Então percebe que toda ação ela tem uma reação. Então, por isso que é vigiar o tempo todo. Para quê? Para que você saia do seu próprio umbiguinho e passe a analisar como o outro vai interpretar aquilo. E até a gente vai falar um pouquinho mais para frente que estudos dizem que 95% dos nossos pensamentos, não dos seus pensamentos, são sobre você mesmo. Então é aquela coisa, o outro tem que fazer por mim, o outro não sei o que lá, o outro fez isso por mim. Então é importante que você saia disso e faça isso. E vá olhar o mundo com os olhos dos outros. Até um exercício super legal que eu já falei várias vezes, inclusive acho que essa semana aqui, é quando você tem uma situação que está complicada, uma situação pendente, uma dor em alguma relação, alguma coisa, conte a mesma história com um ponto de vista do outro. O outro contando, que você vai fazer o quê? Você vai expandir a sua visão, a sua percepção daquilo lá, e falar, putz, talvez não seja isso só. Tá vendo? Você quis magoar o outro em um determinado momento ali? Tem vezes que você tá no veneno e que às vezes você foi um pouco mais intolerante com o outro. E na sua cabeça era o quê? Você queria magoar aquela pessoa, você queria magoar o seu filho, magoar o seu cônjuge, seus pais, sua família, seus amigos. Não. Você nem se tocou às vezes que você não foi tão legal. Por quê? Porque você tá com a cabeça no mundo da lua. Só que pro outro é o quê? Nossa, me magoou. Nossa, não me valorizou. Mas é com você. Às vezes o outro tá nesse... E você tá achando que o mundo é só você, porque o outro que fez por isso, porque o que eu fiz pra fulano. Saia do seu umbigo. Preste atenção no outro. Preste atenção nas consequências do que você fala. Como o outro, quem tá escutando o que você tá falando, como o outro tá se sentindo. Por isso que eu tô aqui mais uma vez pra falar, o que muda não é do lado de fora, o que muda é você primeiro. Por quê? Porque é a forma de você lidar, a forma de você tratar. E que isso vai gerar um resultado. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não está fazendo o que você está fazendo aqui. Buscando conhecimento, buscando transformar a forma de pensar, trazendo consciência para as coisas. Então, e você que está fazendo isso, muitas das vezes, você ainda reage às circunstâncias. Você ainda está treinando para aprender a ser intencional. Por quê? Porque você precisa governar os seus pensamentos, os seus sentimentos. E os seus sentimentos, a sua emoção ali, ela está condicionada ao que ela já foi até então. Que muitas vezes, qual que é o seu vício emocional? A coitadinha, não valorizada, que tudo é difícil, que o dinheiro é difícil, que tudo é penoso, que eu não sei o que lá, que as relações são assim, que homem não presta, que mulher não presta, que ninguém te valoriza. A tendência da maior parte das pessoas é ter um viés ruim das coisas, um viés cognitivo negativo. E achar que tudo é em torno de você. E isso é um tiro no teu pé. Então, enquanto você está no piloto automático, as tuas reações elas são as mesmas do que já foram. E aí nada muda. Então, você precisa estar vigilante e percebendo que tudo que você fala, que você faz, tem uma reação no outro. Que do outro lado tem um ser humano que ele vai receber aquilo, que vai interpretar aquilo, que tem dores, que tem anseios e que tem necessidade de validação. Da mesma forma que você também tem. Só que aí, a princípio bíblico, é dar para receber. E é dar da forma que o outro recebe. Como o outro vai receber o que eu estou fazendo? O que é importante para essa pessoa? Gente, estudos apontam que as pessoas têm maior necessidade de validação do que de dinheiro. Quantas vezes você já trabalhou para alguém, prestou um serviço para alguém, e às vezes você prefere aquele lugar, prefere um cliente a outro, mesmo que às vezes você esteja recebendo menos por aquilo,
mas é porque é gostoso estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa te eleva, ergue sua energia, porque aquela pessoa te valida, você sente que você está fazendo é importante para aquela pessoa. Ou seja, óbvio que todas as pessoas existem, né? Quando a gente vai na pirâmide de Maslow, necessidades básicas, ok, ter comida, mas em determinado nível, você opta, como as outras pessoas também, estar em lugares, prestar serviço para as pessoas que te validam mais do que o que você receberia até. Então, às vezes, você opta por um cliente que é outro, um lugar pelo outro, mesmo às vezes recebendo menos por aquilo. Por quê? Porque é necessidade de validação. Então, vamos trazendo isso para a consciência e trazer para o comportamento diário. Como está sendo o seu comportamento? Porque, gente, é um estado de vigilância o tempo todo. Porque tem coisas, tem circunstâncias que você consegue, tem coisas que não tanto. Então, por exemplo, a carta do último capítulo, do pai para o filho, me trouxe muita consciência. De, às vezes, a gente está num ritmo tão acelerado, tanta coisa para fazer, que às vezes você está tão pouco tempo com aquela pessoa, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu cônjuge, e eu me vi fazendo isso. Eu estava lendo, estava estudando, e falei, mãe, fala rapidinho que agora eu não consigo. Aí eu me dei conta que eu fiquei o dia inteiro longe dela. E os 5 minutos que ela quis falar comigo, e que eu falei assim, tava aquela sensação, está me atrapalhando, porque eu tô ocupada, me foi um tapa na cara. Eu falar, putz, calma. Ô, mãezinha, fala, o que a senhora precisa? Por quê? Porque você não precisa estar disponível o tempo todo para os outros. Até porque são muitas pessoas que a gente se relaciona. Mas você consegue ter 15 minutos de tempo de qualidade com seu filho, 15 minutos de tempo de qualidade com os seus pais, com alguém que for, com seus amigos, mas esteja em estado de presença. Porque qual é o recado que eu estava passando ali? Fiquei longe de você o dia inteiro, a meia hora que eu tô aqui, eu tô querendo ler e eu não quero que você converse comigo. Esse era o recado que eu estava passando. E era isso realmente que eu desejo, que eu sinto, que eu gostaria de passar? Não. Então, a gente precisa trazer para a consciência para que os nossos comportamentos sejam transformados. Para que as relações sejam transformadas, para que eu consiga passar para o outro, demonstrar o quanto ela é importante para mim, o quanto ela é especial. Então, é importante a gente olhar para si o tempo todo. Em vez de pensar, falar, nossa, mas a pessoa não tá vendo, não tá se ligando que eu tô ocupada agora. Não, essa pessoa tá querendo conversar comigo, essa pessoa tá precisando de alguma coisa, essa pessoa quer carinho, essa pessoa quer contar uma coisa que aconteceu. E se eu não escuto, o recado que eu passo é o quê? Essa pessoa não é importante. Entende? Que quem muda somos nós. É o nosso olhar. Então essa mulher ela foi pra cama por 10 anos e sua mãe subia, descia escada e era uma verdadeira enfermeira. E essa mulher, a mãe cansou disso, um belo dia foi pra cama e faleceu. E essa pessoa sofreu um pouquinho ali, um belo dia teve que levantar e a vida que segue. A pessoa se curou ali. Por quê? Porque não teve outra saída. Então essa pessoa se mantinha. Então certas autoridades declaram que muitas vezes algumas pessoas tornam-se doentes para encontrar na terra dos sonhos da insanidade a consideração que lhes foi negada no áspero mundo das realidades. Só que muitas vezes é o seu olhar que não consegue enxergar a proatividade do outro, o carinho do outro. Você pergunta pra minha mãe a vida inteira se ela me deu carinho, se ela me deu amor, ela vai falar que sim, de olhos fechados. Mas esse era o olhar que eu tinha? Não, o meu olhar era pro que eu queria que fosse. O meu olhar era pelo que estava faltando e não pelo que eu tinha. Então, o seu olhar não necessariamente é a realidade. O seu olhar é simplesmente o seu ponto de vista naquilo. Você já viu aquela história que tem uma pessoa de cada lado e tem um 6 no chão? Para um lado, quem olha é um 6, para o outro é um 9. Então, isso quer dizer o quê? A sua interpretação não quer dizer que aquilo seja a realidade. Aquilo é o seu ponto de vista. Então, por isso, mais uma vez, a historinha de contar, o exercício, né, de contar a história dolorida pelo ponto de vista do outro. Como será que foi para outra pessoa? Conheço uma pessoa que teve muitas dores com a mãe. Com o pai, a mãe engravidou muito nova, foi abandonada, engravidou ainda sem querer, ela foi abusada. Entraram na casa da mãe dela, abusaram, o pai não aceitou que a filha era isso, a filha era aquilo.
E a filha passou por a mãe dela, né, passou por muitos problemas na vida. Só que qual era o olhar dela, e é até hoje? Porque é diferente você entender com a razão e entender com a emoção. Hoje ela é uma mulher doce, mas que tem muitos problemas no útero, no ovário, repetição de padrão da forma com que ela se sentia lá atrás, existe no casamento dela. Então, racionalmente, ela entende tudo aquilo. E ela repetiu o padrão, inclusive, de engravidar muito nova, de ser abandonada ali. Então, é o julgamento embasado lá atrás. Então, aí tá dizendo que a insanidade, que a doença mental, muitos são por doenças, mas infelizmente a grande maioria a grande maioria das pessoas se tornam insanas mentalmente. Nada tem de anormal. Você faz exame nas pessoas, olha a parte neurológica, não tem nada. Então, quando estudos por meio de microscópios de alta potência, os tecidos cerebrais mostram-os perfeitos. Aí ele pergunta para uma pessoa, um estudioso de uma grande universidade. Então, formulei recentemente essa pergunta ao médico-chefe de um dos nossos mais importantes hospitais para loucos. E ele, que era o quê? Por que as pessoas têm a faculdade mental comprometida, louco, tem insanidade? E ele confessou com toda a franqueza que ele mesmo não sabia por que as pessoas tornavam-se insanas. De certo, ninguém sabe. Mas disse que muita gente se torna assim porque encontra na insanidade a satisfação da consideração que sempre almejou e que não teve facilidade de encontrar no mundo real. Um dos primeiros homens da área comercial dos Estados Unidos a receber um salário superior a $1 milhão, numa época em que o indivíduo que recebesse $50 semanais era considerado em boa situação. Então, $1 milhão era muito dinheiro naquela época. Então, Charles, com apenas 38 anos de idade, foi dirigir a Bentley Steel Company, em que estava em má situação dela, e fez uma das companhias mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. E quando perguntaram a Andrew por que ele pagava para esse homem mais de $3 mil por dia, por quê? Porque esse colaborador era um gênio? Não. Porque ele conhecia mais sobre a manufatura do aço do que outras pessoas? Também não. Então eu tô falando o quê? É conhecimento técnico do produto? Essa pessoa que mais recebe, a pessoa que mais faz dinheiro hoje, é a pessoa que mais tem conhecimento, que é o fodástico ali? Não. Charles disse-me que tinha muitos homens trabalhando para ele que conheciam mais sobre a manufatura do que ele. Mas quem fazia dinheiro era ele. E quem ergueu o negócio foi ele. E por quê? Segundo ele, a razão de receber um salário tão elevado era a sua habilidade de tratar as pessoas. Aí ele fala: considero minha habilidade em despertar o entusiasmo entre os homens a maior força que eu possuo. E o meio mais eficiente para desenvolver o que há de melhor em um homem é a apreciação e o encorajamento. Não há meio mais capaz de matar as ambições de um homem do que a crítica dos seus superiores. Não há jeito mais eficiente de você matar o seu filho do que as críticas a ele. Não, aí ele fala: nunca critico quem quer que seja. Acredito que o incentivo que se dá a um homem para trabalhar. Assim sempre estou ansioso para elogiar, mas repugna-me descobrir faltas. Se gosto de alguma coisa, sou sincero na minha aprovação e pródigo no meu elogio. Elogie. Normalmente, você faz o quê? As pessoas fazem o quê? Fala o que quer que o outro corrija, quer que o outro melhore, mas não valida o que tá bom. Eis o que ele fazia. Mas o que faz a média dos homens? Exatamente o oposto. Se não gosta de qualquer coisa, investe contra o subordinado, mas se gosta, não diz nada. Como diz o ditado: o mal que fiz uma vez e nisso que sempre falaram. O bem que fiz duas vezes, mas nisso nunca falaram. Tenho viajado muito na minha vida e tenho encontrado grandes homens em várias partes do mundo. Mas ainda estou para encontrar o homem, seja qual for a situação, que não tenha feito melhor trabalho e nele posto maiores esforços sob um espírito de aprovação do que tivesse dele fazê-lo sob o espírito de crítica. Na crítica você não consegue nada de ninguém.
Você consegue momentâneo ali na tua frente, mas virou as costas, o resultado é outro. De acordo com uma anedota, uma lavradora, depois de um duro dia de trabalho, colocou na mesa, na frente de seus companheiros, um monte de feno. Feno é o alimento dos animais, é a capinha ali, preso, né? Você não sabe o que é feno. Quando indignados perguntaram-lhe se tinha enlouquecido, ela retrucou: ora, como é que eu ia saber que iriam reparar? Ou seja, ela fazia 20 anos que ela fazia comida e põe ali e ninguém nunca elogiou, ninguém nunca falou. Então faz 20 anos que venho cozinhando para vocês e durante todo esse tempo nunca abriram a boca para dizer que não queriam comer feno. Nunca abriram a boca para elogiar uma comida boa. Então, que tal prestar mais atenção? Que tal estar em estado de presença e começar a olhar as coisas que acontecem, a apreciar, a validar, a perceber as pessoas? E o que acontece? Na maior parte do tempo as pessoas estão tão no automático, tão atarefadas, tão com a cabeça no mundo da lua, que às vezes não é nem na tarefa que está fazendo, no celular o tempo todo, e esquece das pessoas ao lado à volta. Esquece de olhar e perceber essa pessoa com verdade. Às vezes perceber que essa pessoa não está bem, perceber, dar uma palavra para essa pessoa, elogiar algo. Então, gente, vamos nos conectar mais. Vamos estar em estado de presença, porque é só no presente que você vive, que é feliz, que você desfruta dos prazeres. O presente é um presente. Só que você tem usado o presente como um presente? Você tem desfrutado estando em estado de presença, você consegue aproveitar as coisas, apreciar as coisas, ter prazer nas coisas, amar as pessoas. É só aqui. Quanto tempo você está no mundo da lua pensando no que tem que fazer, no que fez, no que fizeram, nos problemas, e você está ali do lado do seu filho sem estar em estado de presença, sem estar desfrutando daquilo, sem estar demonstrando amor por alguém, sem estar validando o que te fizeram, um alimento que te ofereceram, um suco que te ofereceram, uma gentileza que te ofereceram, ou perceber que a pessoa que está do teu lado não está bem, que está precisando de um colo, está precisando de uma palavra, de uma validação, de um carinho, uma palavra de carinho. Só que você só consegue fazer isso quando você está no agora e não devaneando. Quando há poucos anos realizou-se um estudo sobre esposas que abandonavam os maridos, qual foi a conclusão que se chegou? E diz que o mesmo aconteceria se fosse o contrário, o marido com os homens. Qual foi a conclusão que se chegou? Falta de reconhecimento. E posso até mesmo apostar que um estudo sobre os maridos que abandonavam as esposas seria a mesma conclusão. Em geral, acostumamos-nos tanto com a presença das nossas esposas e maridos, né, que nunca nos lembramos de dizer o quanto os estimamos. Um membro de uma de nossas classes relatou-nos a respeito de um pedido feito por sua esposa. Ela e um grupo de companheiras da igreja estavam seguindo um programa de autoaperfeiçoamento. A mulher solicitou ao marido que a ajudasse elaborando uma relação com 6 coisas que, segundo ele, ela poderia fazer para se tornar uma esposa mais eficiente. Ele relatou à classe: esse pedido me deixou surpreso. Francamente, não me teria sido difícil relacionar 6 coisas nas quais gostaria que ela mudasse. E ela, por sua vez, poderia ter relacionado milhares de coisas em que eu poderia mudar. Mas não o fiz. Em vez disso, disse-lhe: vou pensar nisto e amanhã, pela manhã, dou a resposta. Então, às vezes, não dê as respostas na hora. Pense antes de falar. Na manhã seguinte, levantei-me muito cedo, liguei para uma floricultura e pedi que entregassem 6 rosas vermelhas para minha esposa, acompanhadas de um cartão com os dizeres: não consigo me lembrar de 6 coisas em que você poderia mudar. Eu a amo do jeitinho que você é. Ou seja, ele validou. Lógico que ela tem o que melhorar. Lógico que você tem o que melhorar. Lógico que o seu filho tem o que melhorar. Lógico que o seu cônjuge tem que melhorar. Tenho que melhorar. Lógico que o seu colaborador tem que melhorar. Porém, a gente viu até agora que não é na crítica que você consegue a transformação das pessoas. Não é na crítica que alguém consegue algo de você. Não é eu chegando pra você e te malhando, te detonando, que eu vou conseguir extrair o melhor de você. Você não vai querer estar perto de mim. Você vai, quando me ver, aquilo vai repunar. Não, é o elogio, é a validação que faz com que você queira receber aquilo novamente e faz com que você seja mais gentil, seja mais legal, seja mais produtivo. Então, quando eu cheguei em casa naquela noite, depois que ele entregou as 6 rosas para a esposa, adivinhe quem me recebeu à porta? Minha esposa.
Estava quase chorando. Nem preciso dizer, fiquei extremamente contente por não tê-la criticado como me pedira. No domingo seguinte, na igreja, após a esposa apresentar os resultados de sua missão, muitas das mulheres com quem ela estudava procuraram-me e disseram-me: foi o gesto mais cortês que envi em toda a minha vida. A partir de então, compreendi o poder que tem a apreciação. A apreciação sincera consegue mudar a vida de uma pessoa. Contou que, anos antes, a professora de Detroit solicitou a Steve Morris que a ajudasse a procurar um camundongo que estava solto na sala de aula. A natureza havia lhe dado a Steve um aguçado par de ouvidos para compensar a cegueira. Então ele era cego e a professora pediu para ele ajudar ela a procurar um camundongo que estava ali. Por quê? Porque ele escutava muito bem. E nesse momento, essa pessoa, esse menino, ele se sentiu importante, porque ele sentia o quê? Menos que os outros. Sentia menos porque ele não enxergava. Só que todos têm algo muito bom. Então, você está focando no defeito de alguém, mas essa pessoa tem uma qualidade que supera isso. Limpa os seus olhos para enxergar. E às vezes a pessoa está precisando daquilo. Então, naquele momento, esse menino que se sentia menos por ser diferente, por não enxergar, ele se sentiu importante. Por quê? Porque ele ouvia melhor que os outros. Por quê? Porque o corpo dele desenvolveu mais uma aptidão do que dos outros para compensar a cegueira, para que ele conseguisse lidar melhor com as situações do dia a dia. Então, nesse momento, ele se sentiu importante com o ouvido dele. Então, a natureza havia dado a ele um aguçado ouvidos para compensar a cegueira. De fato, era aquela a primeira vez que alguém reconhecia a capacidade de seus ouvidos. Hoje, após muitos anos, ele afirma que aquele ato de consideração iniciava uma nova vida. A partir daquele momento, começou a desenvolver seu dom auditivo e esforçou-se para se tornar, sob o nome artístico de Stevie Wonder, um dos maiores cantores e compositores da música popular dos anos 70. A diferença entre o elogio e a bajulação é simples. Um é sincero e o outro é falso. Um vem do coração e o outro vem da boca para fora. Um é altruísta, o outro é egoísta. Um é universalmente admirado, o outro é universalmente condenado. Seja sincero. Não é só você elogiar, mas para que você seja sincero, você tem que limpar o seu coração. Realmente querer elogiar, ter o desejo de fazer aquilo. E às vezes no começo pode ser que não seja tão assim. Só que é treino. Pede ajuda, pede orientação. Pai, me ajude a enxergar beleza nisso. Me ajude a enxergar ser benevolente. Me ajude a enxergar as qualidades das pessoas. Transforma o meu coração e os meus olhos para que eu veja a vida e as pessoas com os teus olhos. Para que eu valide as pessoas. Peça, porque quem pede encontra. Quem pede conquista. Quem bate a porta abre. Geralmente, gastamos 95% do nosso tempo pensando em nós mesmos. Agora, se deixarmos de pensar em nós mesmos por um momento e começarmos a pensar nos aspectos bons de outra pessoa, não precisaremos nos valer da bajulação barata e falsa, a ponto de poder ser motivo de zombaria, quase antes de sair da boca. Uma das virtudes mais negligenciadas no nosso dia a dia é a valorização. Às vezes, por algum motivo, descuidamos de fazer um elogio a um filho ou uma filha. Nada alegra mais uma criança que esse tipo de elogio e de interesse por parte dos pais. Da próxima vez que você gostar do filé mignon que comer no restaurante do clube, então você foi em algum lugar, gostou da comida, peça ao garçom para dizer ao cozinheiro que ele estava excelente. E quando o vendedor cansado se mostrar de uma gentileza em comum, não esqueça de mencioná-la, elogie, valide, mostre para o outro que o que ele está fazendo é importante, que aquilo está sendo importante para você e que ele está fazendo a diferença. Por quê? Porque você motiva o outro a continuar fazendo. Fala, isso foi importante, isso transformou. Nossa, que lindo isso que você fez. Valide, valorize o trabalho do outro. Valorize a gentileza do outro. Todo pastor, conferencista ou orador sente a inutilidade de seu desempenho quando não recebe da audiência o menor comentário elogioso. Nas nossas relações interpessoais, devemos nos lembrar que nossos companheiros são seres humanos e que tais como desejam ouvir uma palavra que os valorize. É a moeda legal que todas as almas apreciam. Tinha como responsabilidade de seu trabalho
Pamela tinha como responsabilidade do seu trabalho supervisionar um funcionário que não vinha trabalhando como se esperava. Os outros empregados da firma zombavam dele, sujavam os corredores para provarem o péssimo serviço que ele prestava. A situação não era boa e a loja perdia em produtividade. Pan, sem sucesso, procurou motivar esse homem. Notou, porém, que às vezes que ele fazia bem determinado serviço, fez questão de elogiá-lo por esses trabalhos bem feitos, por mais que a maior parte das vezes não tivesse bom. Ela foi e resolveu focar no que era bom. Que nem o seu filho, seu cônjuge, tá ali, tá fazendo algo errado. Ai, teu filho é desorganizado. Aí você toda vez, ai, tá feio, ah, tá isso aqui. Não. Tira o foco, tira os teus olhos, tira as tuas palavras do que tá ruim. E em vez disso, valida quando ele faz bom, mesmo que não esteja perfeito, mas que seja meia boca. Ai, Rafa organizou, mas não organizou direito. Não interessa, valide. E para de criticar aquilo ali. E ele vai querer validação de novo, que foi o que aconteceu com esse funcionário. Então, ela notou que às vezes ele fazia bem determinado serviço. E ela fez questão de elogiá-lo por esses trabalhos bem feitos diante de todos os funcionários. Então, não é só para a criança, não. É validar essa criança, validar o outro na frente dos outros. Cada dia que passava, o trabalho dele foi melhorando. E logo, tudo que fazia dava um resultado eficiente. Hoje ele é um funcionário excelente e todos o elogiam e fazem questão de reconhecê-lo. O elogio honesto obteve resultados onde a crítica e a ridicularização não falharam. Pare de expor as pessoas. Pare de expor o seu cônjuge. Pare de expor o seu filho. Ai, meu marido não faz nada. Gente, chega em casa, joga as coisas ali onde tá. Nossa, não lava uma louça. Nossa, meu filho, gente, olha, saiu de casa com essa roupa. Gente, menina, você não tem vergonha, não? Olha, gente, ai. Para de expor o outro. Exponha o que tem de bom. Magoar as pessoas, além de não modificá-las, jamais as desperta para suas atividades. Experimentemos descobrir as qualidades boas de um outro homem. Esqueçamos então a bajulação. Porque voltou. Não é bajulação, porque o que está fazendo é sincero. Façamos um honesto e sincero elogio. Seja sincero na sua aprovação e pródigo no seu elogio. E as pessoas prezarão suas palavras, aguardando-as e repetindo-as durante toda a vida. Repetindo-as anos depois, quando você já tiver esquecido, porque aquilo vai marcar tanto a pessoa que ela vai continuar repetindo. Então, o princípio 2 é o quê? Aprecie honesta e sinceramente. A hora que eu falei de provérbios, qual é o provérbio de hoje, né? Que ele tá falando da palavra, do poder da língua. Que quando a língua é bem usada, que tá usando para edificar, para mostrar o que tem valor, ó. O Provérbios 12, versículo 14. O homem se farta com o fruto de sua boca. Quem que mais fez dinheiro na história dos Estados Unidos até então, que ergueu uma empresa, é o que soube usar o poder da língua. O homem se farta com o fruto de sua boca. Cada qual recebe a recompensa da obra de suas mãos. O louco mostra a sua irritação. Versículo 18. O falador fere com golpes de espada. A língua dos sábios, porém, cura. Bora usar a língua como cura, como edificação, como elogio para construir e não para destruir as coisas e as pessoas. Bora fechar os olhinhos e orar. Então respira fundo 3 vezes. E que se façam nova todas as coisas. Abrir espaço, abrir vácuo para o que o novo vem. Então fecha os olhos, respira fundo 3 vezes. A te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, gratidão por a gente estar aqui tomando consciência, aprendendo. Pai, ajude-nos a nos enxergar as pessoas, enxergar as relações, enxergar nossa família, os nossos filhos, com os teus olhos. Limpa o nosso coração, os nossos olhos, a nossa boca, para que dela só saia palavras que vão edificar,
que vão ajudar as pessoas a prosperar, que vão trazer amor na vida das pessoas. Pai, enche nosso coração de amor, de alegria. Se pergunte, se questione em cada circunstância. Como eu posso melhorar nisso? Como eu posso ter um resultado próspero, feliz? Como eu posso fazer com que essa pessoa se sinta importante? Como eu posso abrandar as fúrias, as brigas, o estresse? Como eu posso ser paz? Pergunte-se, que a resposta vai vir. Tire o ego de lado, vista, as sandálias da humildade. Pare de achar que é o outro que muda, é você que muda. E seja você o agente de transformação. Seja você a pessoa que consegue inspirar os outros. Seja você a pessoa que as pessoas vão querer ter por perto. Respira bem fundo. Abre um sorriso bem grande, com essa sensação de paz, de tranquilidade, de serviço feito, de ter conseguido mostrar para o outro o quanto ele é importante. Esfrega as mãozinhas. E tarefa de hoje: valide quem quer que passe por você, desde que seja sincero. Procure o que tem de bom para validar no outro. Rafa, não conheço. Olha o cabelo, se a pessoa cortou o cabelo, se a pessoa tá arrumada, se a pessoa foi gentil, se a pessoa deu um sorriso. Valide, que você vai ver no rosto dessa pessoa um sorriso, vai ver uma satisfação por isso. E às vezes ela tá precisando disso. Às vezes uma validaçãozinha faz a pessoa querer viver, querer fazer mais. Quantas pessoas às vezes querem tirar até a vida por não verem mais sentido. E às vezes um negocinho aparentemente besta que você pode fazer, você transforma a vida de alguém. E quando você transforma, você também vai ver a sua vida transformada. Porque quando você dá amor, você recebe amor. Quando você dá serenidade, você vai ter a serenidade. Quando você é a paz, você dá a paz, você vai ter a paz. Quando você ajuda os outros a fazer dinheiro, você também vai fazer dinheiro. Então, bora fazer em ação que você pediu em oração. Lindo dia pra gente, bora fazer tarefa. Lição do dia, tá? E levar isso pra vida. Valide, tá? Beijo, beijo. Fica com Deus, lindo dia.